Oi, vocês! Eles estão montando a minha mala, tá? Então, por isso a bagunça, por isso gatos dentro de malas, por isso microfones sendo exaltados por gatas. Mas eu tô arrumando a minha mala, porque eu e todos os meus vamos pra Argentina amanhã. Pois a gente se odeia. A gente se odeia bastante pra ir acompanhar o Santos na Argentina. Sul-Americana aí, a gente vai tomar taca, mas tudo bem, estamos indo lá, tá bom? Nosso papel está fazendo. E aí, enquanto eu tô arrumando minha mala, eu lembrei que eu tenho um vídeo pra fazer pra vocês. E... vamos lá, eu vou me organizar aqui, porque eu tô toda torta. Eu peguei uma cadeira, enfim, eu tava literalmente arrumando a mala e falei, meu Deus, verdade, o vídeo. Que é... Nossa, cansei, tudo bom? Da Rebeca, que é super famosa no TikTok, e ela faz perguntas pra especialistas e etc. E ela fez pra jornalistas, então eu vou responder as perguntas dela e repassa pra vocês, que eu acho que também é uma experiência. O que vocês acham? A qualquer momento, meu interfone também vai tocar, porque eu tive que pedir coisas pras gatas, já que a gente vai ficar uma semana fora, porque eu vou emendar Buenos Aires e Rio de Janeiro. Cara, quem vê pensa que, vai, Gabriela, você é milionária. Não, Deus sabe como andam minhas contas. Mas vamos lá. Coisas que eu gostaria de perguntar para os jornalistas. É mais difícil manter o profissionalismo quando você tem que fingir que se importa com uma matéria absurdamente chata ou quando você não pode xingar de burro em uma notícia completamente revoltante? Qual a coisa mais... Cara, eu não tive tantas matérias revoltantes. Quer dizer, minto, Não, tá certo, eu não tive tantas matérias revoltantes porque minha área é esporte. Então, chamar de burro em uma matéria revoltante... eu acho que menos, mas é muito difícil de manter o profissionalismo em uma matéria chata, principalmente nesse período de janela sem nada, a gente tem que fazer muito material chato. E minha vontade é de sumir, não que eu nunca tenha feito. Então sim, é muito difícil de manter o profissionalismo quando você tem que produzir coisas chatas ou coisas protocolares e burocráticas. Tiveram matérias bem chatas também no sentido de casos maiores, né? Tipo, o caso Sanches pra mim foi um material insuportavelmente chato de se produzir porque eu tive que fazer 76 matérias sobre ele. O caso Zé Laranha se tornou muito engraçado, mas foi insuportável também produzir esse caso, porque são casos de janela que são chatos mesmo de se produzir. Você perde a vontade de fazer, mas você acaba fazendo porque você tem que manter o profissionalismo. Mas a pergunta é sobre querer ser profissional ou sobre a dúvida de profissionalismo dentro desses assuntos chatos? Então, pra mim, pelo menos nessa área de esporte, Deus é pai. Tem muito material chato que você tem que fazer, ou lives que você tem que fazer sobre assuntos que você não quer. Enfim, essa parte é bem chata, assim. E imagino que em outras áreas deve ter muita matéria revoltante que você quer chamar de burro também. Sem dúvida alguma, a gente tem vontade. Manjadora que já aconteceu com você num programa ao vivo. Eu tenho tanta aflição. Vocês têm preconceito? Sem a menor sombra de dúvidas, chegar ao finado programa com palavras proibidas. Enfim, eu fiz o Resenha Santista pela TV Cultura junto com o Noronha e com o Eduardo. E o grande ponto é que teve uma demissão ao vivo no meu primeiro dia. Muito obrigada, canal. Espero que você esteja bem, esteja, enfim, tudo dando certo na sua carreira. Mas saiba que, pra mim, foi um baita constrangimento. Eu cheguei no programa, ele saiu. E aí pareceu muito que o quê? Eu puxei o tapete do canalha. E eu não fiz isso, por Deus, tá, canalha? Desejo tudo de bom pra você, que você esteja voando, sucesso pra sua carreira. Mas quando eu cheguei, tava tendo uma dança das cadeiras que eu não sabia. Eu achei que eu ia me acoplar ao programa, sendo que ele falou tchau, ao vivo. E eu aqui, ó. Então tá bom, hein, canalha? Tudo de bom pra você, querido. Foi horrível. Com gente da classe, tipo, quem apresenta a notícia do tempo é mais ou menos do que quem apresenta um jornal às 4 da manhã. Como é que funciona a hierarquia? Você já escreveu? Eu acho que não tem hierarquia, pelo menos, quer dizer, talvez tenha, né? Não sei. Cara, a área de esporte é tão várzea. Eu amo a área de esporte. A área de esporte é muito várzea. Gente, esse vídeo tá muito freestyle, né? Desculpa. Eu devia ter pegado uma cadeira, etc. Eu tô nesse momento ajoelhada no meu chinelo. Deve ter uma hierarquia, né? Deve ter uma hierarquia. É que na minha área é uma várzea completa. Então, assim, Rebeca, eu acho que você vai ter que responder. Vai ter que muita gente responder esse vídeo. Porque a área do jornalismo esportivo é uma grande várzea. Tipo assim, quem apresenta programa esportivo é menos de quem faz vídeo no YouTube? Na minha visão, não. Que é a minha comparação de programa de tempo e Jornal Nacional, sei lá. Mas eu acho que, sim, acho que tem uma hierarquia meio escondida, meio subconsciente de quem tá produzindo. Mas eu não sei se é um problema. Acho que não. Eu acho que a classe, no momento, é muito tranquila em relação a isso. Pelo menos as pessoas que convivem entre si dentro da classe jornalística, eu digo, sabe? A área de esporte, como eu disse, é uma grande várzea, então acho que não. Talvez tenha... um mood imposto pelas redes sociais,
internet, sabe? De formas de produção. Mas aí são as pessoas que assistem que decidem. Aí não é mais comigo. Continua! Escreveu algo pensando, meu Deus, mandei bem demais. E aí depois você foi reler e você percebeu que as palavras não faziam sentido nenhum. Te incomoda muito? Nossa, muita coisa, tá? Quando eu era da parte escrita, né? Porque agora eu tô na parte de vídeo. Quando eu era da parte escrita, eu tinha que fazer textos muito longos e pessoais. Pro UOL, inclusive, eu fiz muita coisa em primeira pessoa, entrevistas mais profundas. E eu fazia normalmente de madrugada, que é um momento em que tá mais quieto, em que eu consigo me aprofundar, me concentrar mais. E tiveram muitos momentos em que eu escrevi coisas que não faziam o menor sentido. E na hora eu falei, gente, eu nasci pra isso. É aqui que eu encontrei a minha área. É sobre textos profundos, que falam sobre a pessoa, que, cara, instigam a pessoa, o leitor, a entender mais sobre esse personagem. O texto do Seu Maneco, gente, ele passou por tanta revisão pra sair na parte final, vocês não têm a menor ideia. Mas eu amo esse texto, tá? Inclusive, um beijo carinho pro Seu Maneco, que nunca vai ver esse vídeo. Mas foi um texto que eu me orgulhei muito de fazer como set. A gente fez uma entrevista longa pra cacete com o Seu Maneco, que disponibilizou tempo. Enfim, coitado, falou tanto com a gente. E esse texto especificamente a gente teve que estudar muito pra dar contexto, sobretudo, né? De situações que ele nos contou. A gente teve que investigar mesmo, apurar sobre as situações que ele nos contou. E, gente, pra reescrever essas coisas que ele nos contava, tiveram muitos momentos que não teve nenhum sentido o que a gente escrevia. Foi bem engraçado. Não é jornalista ser intitulado assim? Me incomoda um pouquinho. Você prefere... Ah, calma, eu vou até voltar a esse. Te incomoda muita gente que não é jornalista ser intitulado assim? Me incomoda um pouquinho. Você prefere... Ah, é sobre pessoas sem diploma, que ela quer dizer. Sim, ainda me incomoda bastante isso. Quando o mercado começou a aceitar pessoas que produziam texto, vídeo, afins, sem o diploma de jornalista, me incomodava porque as pessoas justamente se intitulavam dentro dessa posição de jornalista, ao qual eu trabalhei muito. Que ó, bagagem pra, enfim, poder assumir coisas que eu faço, né? Com responsabilidade, com ética, com, enfim, todo o contexto que você tem dentro da faculdade, que as pessoas que não fizeram, normalmente não se utilizam, não se apoiam dessa muleta da faculdade. Então, sim, ainda me pega um pouco. Prefere apresentar um jornal legal num canal que ninguém assiste ou apresentar um programa lamentável em um canal que bomba? Ou, na verdade, tanto faz porque o que importa é o salário, afinal, trabalhar por amor tem limite. Tanto faz, pois trabalhar por amor tem limite. Eu acho que já fiz os dois, tá? Eu acho que eu já fiz um programa em que eu não gostava mais, eu tava empurrando com a barriga. E já fiz coisas muito legais em que eram pouco vistas. E tá tudo bem, eu acho que faz parte da profissão quando você tá começando, principalmente, sabe? Você faz coisas que você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui ainda? E não é uma indireta pro final do programa, tá? Saibam disso. Foi uma experiência extremamente terrível dentro de site mesmo, que eu falava, Senhor amado, acaba. Eu tenho que encontrar isso, inclusive, um dia pros membros do canal, uma entrevista de emprego a qual eu aceitei chorando, porque eu não queria aceitar, mas trabalhar por salário é muito mais importante do que trabalhar por amor. E lógico, já fiz coisas que nunca foram vistas, ou foram muito pouco vistas. Os dois. Deu uma manipulada na hora de entrevistar alguém pra pessoa responder o que você queria pra você ter um gancho bom? Qual o assunto mais... Gente, toda vez que eu entrevisto alguém, eu manipulo a pergunta pra ela responder o que eu quero. Toda vez. Mas assim, a indução não é feita na maldade, né? Não é no sentido de querer induzir a pessoa a responder exatamente o que eu quero. Mas alinhar a minha pergunta à expectativa da minha resposta. Então, se eu pergunto tal coisa, eu determino que essa pessoa vai responder mais ou menos por aqui, entendeu? Às vezes dá certo, às vezes dá muito errado. Então, eu sempre tento. Tá bom? Eu sempre vou tentar manipular a pergunta para que a pessoa vá para um caminho em que eu penso que ela pode responder. Principalmente porque quando eu entrevisto eu vou pautada, ou eu já conversei com algum familiar, ou eu já conversei, já fui ver foto para ver se tinha alguma história dentro daquela história que eu tava vendo. Então, eu sempre manipulo perguntas. Saiba disso. E encerrar nosso vídeo. Ih, eu não peguei essa, pera. Qual o assunto mais aleatório que você teve que fazer uma matéria sobre? Você prefere esquecer o que você... Assunto aleatório que eu tive que fazer sobre? Nossa, isso é muito difícil. Eu acho que nunca teve um assunto tão aleatório dentro da área de esporte que me pegou a ponto de falar, nossa, isso é bem aleatório. Acho que, sei lá, na faculdade, talvez, quando era aula de sábado e a gente saía da faculdade pra fazer material e eu entrevistei morador de rua porque a intenção do material dentro da faculdade era saber o que a pessoa tava fazendo em volta da faculdade. Então, tipo, não fazia sentido naquele momento eu perguntar na padaria, oi, o que você veio fazer? Se a resposta seria, eu vou comprar pão. Então, naquele momento, eu entrevistei um morador de rua, que deu uma baita história, inclusive. Mas, assim, dentro da profissão, coisa muito aleatória, nossa, eu acho que nada que me marcou o suficiente pra falar, nossa, isso foi muito aleatório, me desculpa. Falar ao vivo e ficar aquele silêncio constrangedor horrível, ou falar uma coisa imprecisa e ficar remoendo essa informação por anos? Nossa, sem dúvida eu já falei coisas muito imprecisas no final do programa, ao qual eu remoo até hoje. Sem dúvida alguma. Tem cortes que vocês mandam, inclusive, que eu falo, meu Deus, o que eu tava falando?
Nossa senhora, o ao vivo é tenebroso, gente. O ao vivo é terrível. Inclusive, eu nunca vou esquecer também, isso vai ficar marcado na minha cabeça, quando o Neymar Pai fez uma confraternização pelos X anos de empresa NR Sports. E eu falei, nossa, já fazem 100 anos. Ao vivo. E o Mussetti deu muita risada, pois claramente o Neymar Pai não tem 100 anos. São umas palavras difíceis só pra ninguém questionar o que você estava falando, certeza. Qual a sua opinião? Não, eu fui criada pelo Lance, né, esse Lance, Diário Lance, e eles sempre induziram a gente a fazer conteúdos que aceitassem do meu pai, minha avó, ao jovem, ao médico, ao, enfim, advogado. Então eu sempre uso muitas palavras simples. Qual a sua opinião sobre não ser de bom tom jornalista fazer publi em um mundo que todo mundo é influencer? Acho que tem muitas questões dentro de jornalistas fazendo publicidade. Acho que o mundo agora está se entremeando muita coisa, tá? Entre jornalista, influenciador e publicidade. Até porque o jornalista carrega a bagagem de ter essa posição de jornalista, sabe? O cargo jornalismo ainda te dá muito respeito dentro da publicidade. Já fiz algumas, inclusive, que me chamaram também por conta disso, da posição jornalística na parada. Tipo, a do Neymar. A do Neymar era porque eu era uma setorista do Santos, fazendo aquele tipo de publicidade que o gancho era vou te expor. Então, nesse momento, eu fui buscada pelo pessoal do Neymar. E aí vem o colapso Neymar, Santos, Gabriela, meu Deus, ética. Sendo que eu faço zilhares de vídeos, se você acompanha minimamente meu trabalho, sobre críticas fortes sobre a situação Neymar. Nossa, meu joelho tá doendo muito, eu deveria muito ter pegado uma cadeira. Sendo que meu trabalho basicamente é acompanhar Neymar e o que acontece em relação a ele e o episódio Custada no Ouvido, enfim, tiveram muitas situações recentes que não me impediram de fazer esse tipo de crítica, porque eu sou jornalista. Então, assim, por mais que eu tenha sido paga para fazer uma publicidade para a marca, que também é do Neymar, eu não me coloquei à disposição para não falar sobre situações que envolvam o Neymar, negativamente ou positivamente. Eu sou imparcial por conta do meu jornalismo. Então, assim, eu acho que vai muito da pessoa que aceita e da forma que ela aceita. Então, o mundo está muito entremeando jornalistas, influenciadores e publicidade. Eu particularmente aprovo, gosto muito, até porque eu gosto de produzir isso também. Então, é isso. É uma matéria na faculdade sobre títulos apelativos, clickbait, ou é algo que a vida ensina? Você já interrompeu? O que a vida ensina. Nossa senhora, e como a vida ensina. Eu sou muito ruim com clickbait, tá? Muito ruim, inclusive, tá? A vida ensina e ensina meio mal ainda. Deveria, talvez, ter um tipo de matéria sobre clickbait na faculdade. É que faz muito tempo que eu me formei. Muito tempo, tipo, 8 anos. Então, não sei se ainda tem, ou vai ter, ou construirão algo sobre clickbait. Mas eu sou muito ruim com isso. Todos os meus materiais pro UOL sempre passavam por revisão e sempre tinham algum tipo de mudança para deixar algo mais atencioso pro leitor, sabe? Que brilhe mais os olhos pro leitor. Eu sempre fiz um título meio morno e me empenhei muito já pra fazer uns clickbait bom, tá? Mas nunca passou. Interrompeu uma entrevista no meio porque tava insuportável, rendendo nada? Sim. Conta mais, vai. Sim, já interrompi uma entrevista no meio porque não estava rendendo nada. A interrupção é muito educada, tá? Mas, tipo assim, sabe aquele tipo de jogador, principalmente área de esporte, tá? Que fala assim, eu adorei passar por isso. Deus abençoou a minha vida e foi ótimo. E a próxima pergunta era, claro, foi uma experiência ótima. Eu passei por isso porque Deus permitiu. Esse tipo de entrevista nunca rende nada. Até porque a pessoa que está do outro lado quer saber profundamente a história. E não se Deus abençoa não a pessoa. Até porque Deus abençoa a todos. E não só aquela pessoa. Então me incomoda muito quando... Desabafos. Entrevista pós-jogo, o jogador fala, quero agradecer a Deus primeiramente. Quer dizer, Deus odeia o outro time. Complicadíssimo esse ponto, hein? Deixa esse asterisco polemiquíssimo aqui dentro desse vídeo. Mas sim, aí eu falo, então tá bom, muito obrigada. Foi ótimo. Eu tinha 10 perguntas e resumo a entrevista a 5, sabe? Então, acontece bastante. A área de esporte é complicadíssima nessa parte, inclusive. Acabou. 13 minutos de vídeo, me passei. Pra uma sexta-noite. Ai, sexta, meu Deus, hoje é domingo. Gente, é isso. Ai, eu vou levantar, não vai dar. Eu vou levar vocês comigo, pera. Ó, minha mala tá aqui. E agora cabe a mim tomar coragem pra arrumar essa mala. Mas foi isso, eu queria muito compartilhar com vocês isso. Eu vou tentar colocar a carinha dela aqui, em algum lugar, pra ela também receber crédito sobre as perguntas muito boas dela. E queria saber se você achou interessante esse vídeo, tá bom? Eu não pedi pra você dar like, não pedi pra você hypar. Eu sou muito má youtuber, né? Mas é isso, dá like. Nossa, meu birote tá muito louco. O dia do cabelo maluco, hein, galera? Dá like, se inscreve, hypa, por favor. E vê se você gosta. Desculpa se eu fiz alguma pergunta que você falou, alguma resposta pra pergunta que você falou, nossa, nada a ver. Mas de coração, acho que todas foram respondidas com muita sinceridade. Era essa palavra que eu tô procurando. Muita sinceridade da minha parte. Um beijo, vou arrumar o mala agora. Boa sorte pra mim, tá? Beijo, até a próxima. Até a Argentina, inclusive. Será que vai ter vlog? Vai!